Magnésio, o sal da vida. Muitas são as questões que me chegam diariamente via correio eletrónico de pessoas de todo o mundo, que procuram no cloreto de magnésio uma cura para os seus males. Neste artigo procuro responder às questões mais solicitadas, mas também esclarecer a grande confusão que há em relação ao cloreto de magnésio, o sal que tempera uma vida de qualidade, também conhecido pelo santo remédio. Se quer mesmo saber, venha comigo, leia cada parágrafo de boa vontade e mente aberta, liberte-se dos conceitos pré-concebidos em relação à doença e à cura. Agora que está pronto ou pronta, venha comigo nesta visita guiada para desfazer o preconceito. Mantenha a mente aberta sem julgar, porque ninguém é vítima de uma doença. Ela somente acontece porque são criadas as condições físicas e psíquicas para que isso aconteça. O magnésio é um nutriente imprescindível no dia a dia. A sua carência limita centenas de trocas químicas, originando um terreno pobre e debilitado, condição ideal para qualquer tipo de doenças prosperar. O que é preciso fazer? É indispensável a nutrição diária de magnésio. Todos os dias é necessário juntar magnésio na alimentação do homem moderno. A humanidade continua a cada dia que passa mais doente, apesar dos avanços científicos. A doença instala-se no terreno principalmente por carência e intoxicação. Nas carências, o magnésio é a chave fundamental por entrar direta ou indiretamente em mais de 90% das ações biológicas conhecidas, abrangendo desde o mental e emocional, com o natural reflexo no sistema hormonal ou sistema endócrino, que por sua vez coordena todos os restantes sistemas do organismo humano ou animal. Por isso, se afirmar que o magnésio é o sal da vida, todos os sistemas do organismo humano são afetados diretamente com a sua carência, desde o respiratório ao digestivo, passando pelo circulatório, excretor e locomotor. Todo o organismo é fragilizado sem exceção. Qual é a razão de tal falência? Não seria possível num simples artigo informativo nomear todas as causas de tal falência, correndo o risco de induzir a formação de opiniões sobre os vários setores da vida mundial. Somente existe um único propósito: informar. Não quero fazer o que não me compete a mim fazer. Julgar. Basicamente, esta carência deve-se ao desenvolvimento da humanidade. Os alimentos, disponíveis hoje nos supermercados, estão carentes deste imprescindível mineral, porque os terrenos estão empobrecidos por inexistência de magnésio nos adubos químicos e quase inexistência nos fertilizantes orgânicos. Além disto, também é preciso saber que para que um alimento possa entrar dentro de uma embalagem e ser exposto numa prateleira de um supermercado, precisa passar por um processo de secagem, retirando dessa forma a capacidade de absorção pelo organismo do magnésio ainda existente. No caso do sal marinho, a principal fonte fornecedora de magnésio à vida animal, a situação é igual. Quando chega à casa do consumidor, já lhe foi retirado praticamente tudo o que beneficia a vida. Por outro lado, também é preciso saber-se que mais de 90% das doenças crónicas têm na origem a sua carência, desencadeando um processo de envelhecimento precoce. Como fazer para que as necessidades orgânicas de magnésio sejam supridas? Precisamos antes de tudo ver o magnésio como um alimento vital semelhante à água. A melhor forma de beneficiar a humanidade seria juntá-lo na água potável, à semelhança de muitas pequenas comunidades espalhadas pelo mundo.
Confio que em breve isso irá acontecer e a humanidade gozará de saúde e bem-estar. Enquanto isso não acontece, como fazer? O cloreto de magnésio PA é a forma mais fácil e econômica de suprir o bem-estar e a saúde numa família. Recomenda-se o cloreto de magnésio PA porque, em primeiro lugar, porque esta forma, PA, possui todas as formas de magnésio que o organismo necessita e não é confundido com as outras formas de cloreto de magnésio que vão do industrial, usado no tratamento de madeiras, antifogo, ou para derreter a neve nas estradas, como outros mais aceites usados na confecção de alimentos ou mesmo o cloreto de magnésio farmacêutico, usado na fabricação da loção de magnésio e em outros preparos. Como funciona? O cloreto de magnésio PA, assim como os similares, é isidratado, significando que é composto por 6 moléculas de água de cristalização por molécula ou célula unitária. Esta característica é indispensável para a sua dissolução em água e absorção pelo organismo humano. Por essa razão ser contraprocedente a sua secagem no intuito de o poder encapsular. O paradoxo, na verdade, depois do conhecimento dos benefícios do cloreto de magnésio, muitos laboratórios, na tentativa de satisfazer os seus clientes, secavam o cloreto de magnésio, assim como a indústria alimentar procede para poder embalar os cereais e outros alimentos. Estou convicto que esta tentativa da indústria farmacêutica não teve qualquer intenção de enganar os seus clientes, mas pode levar as pessoas mais descuidadas e desinformadas a procurar os mesmos resultados em coisas totalmente diferentes e com princípios antagonistas. O cloreto de magnésio, ao ser diluído em água, ou na preparação de alimentos, consegue uma melhor e mais rápida absorção pelo organismo, condição indispensável para uma recuperação das células e tecidos. Cuidados a ter no seu uso. Quanto mais degradado e carente se encontrar um organismo doente, mais necessidade existe de proceder de uma forma consciente e rápida à sua reposição. Sugiro que se inicie a toma com uma dosagem baixa de 25 ml 3 vezes ao dia, aumentando diariamente até sentir que atingiu a dose ideal. Como se sabe qual a dose ideal? Atenção! O cloreto de magnésio é um alimento vital, por conseguinte importante, vital, em qualquer idade. Quando se fala em conseguir a dose ideal, refere-se a pessoas que procuram eliminar as suas doenças, resultado de carência prolongada de magnésio no seu organismo. Por essa razão se sugere um aumento de 5 ml diariamente em cada dose. É preciso ter consciência que precisa restaurar os receptores de magnésio que, por falta deste mineral, foram desaparecendo. Admita-se que se inicia com 25 ml 3 vezes ao dia. No primeiro dia assim, no segundo dia faz-se 30 ml 3 vezes ao dia. No terceiro dia faz-se 35 ml 3 vezes ao dia. No quarto dia faz-se 40 ml 3 vezes ao dia, e assim sucessivamente aumentando, até que se sinta que o organismo reage por uma descarga intestinal. Assim volta-se para a dose do dia anterior, que é a quantidade ideal para aquele organismo no momento. Manter essa dose como base diária se sentir bem-estar pleno. Como preparar para uso o cloreto de magnésio PA? Dilua 20 gramas de cloreto de magnésio PA em 1 litro de água, ou 100 gramas em 5 litros de água, de preferência filtrada. Como conservar? Não precisa de frio para conservar a solução, basta proteger dos raios solares diretos. Quando o recipiente for de plástico mole, tipo garrafão de água vendido nos supermercados, não reutilize. Ao fim de algum tempo tem tendência a libertar componentes tóxicos do plástico.
O vidro e as vasilhas de plástico próprias para armazenar água são os recomendados para o seu uso contínuo. Quanto tempo pode ser conservada a solução depois de pronta para uso diário? O cloreto de magnésio PA hidratado é vital graus Celsius e a temperatura ambiente. Basta ter os cuidados normais que se tem com a água. Inicialmente uma família de 4 pessoas consome 5 litros da solução do cloreto de magnésio num tempo máximo de 15 dias, embora em média 5 litros do preparado numa família de 4 adultos que usufruam de uma boa qualidade de vida seja para 5 dias. Quem pode usufruir dos benefícios do cloreto de magnésio? Todos podem e devem usufruir deste precioso alimento exceto quem faz hemodiálise, por precaução. Possíveis sintomas menos agradáveis na fase inicial. Na fase de reestruturação e equilíbrio do organismo nas pessoas com grande carência, uma descarga intestinal ou uma diarreia pode acontecer, tanto como o processo próprio da desintoxicação orgânica, como por uma toma excessiva. Basta reduzir a dose para a estabilização. Pode surgir cansaço no início do uso, num corpo extremamente intoxicado e doente. Trata-se de uma reação natural de um corpo que precisa de toda a energia disponível para iniciar um processo de cura. Descansar é a única atitude inteligente. Nota: estas informações são fruto da experiência adquirida, com milhares de homens e mulheres que procuraram uma solução para a sua vida. Não podem ser interpretadas como um aconselhamento médico, mas unicamente como partilha da experiência adquirida durante mais de 20 anos. Qualquer opinião é bem-vinda. Se ainda persiste a sua dúvida, por favor não hesite, ponha aqui. Antônio Fernandes.